Mas saiu o sopro, o corpo para. Então o corpo, a alma, é a sua mente, a sua capacidade de processar tudo isso e fazer tudo isso criar vida. Então, vamos lá, Deus fez o corpo, alma e espírito. Beleza. Ah, você sabe disso agora. Tá, e aí, faz o que com isso? Deus, que é o espírito, ele fala com você. Deus se comunica com você como? Muitas pessoas ficam lá orando, repetindo oração, falando e suplicando, tal, não sei o quê, mas Deus não vai falar com o seu corpo. Muito menos vai falar se o seu corpo estiver só repetindo. Imagina você vai conversar com alguém que a pessoa não para de falar. E você quer falar alguma coisa, a pessoa não para. A pessoa tem que parar para ouvir. Né? Então vamos lá. Fala com você. Através do espírito dele. Porque ele criou a semelhança dele é espírito. Então ele vai falar com o semelhante dele. Ele fala com o espírito dele. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Está lá em Romanos 8:16. Marque esse ponto também. E aqui nesse versículo está falando da palavra testifica, esse ensinamento. Testifica. Qual que é o significado de testifica? Um monte de gente lê isso aqui e passa batido. Vê se você também não faz isso. Eu gosto de procurar o significado no dicionário. Vamos lá procurar então o significado da palavra testificar. Testificar. Verbo transitivo direto, dar testemunho de, testemunhar, comprovar, atestar, afirmar com certeza, assegurar. Então vamos substituir lá para fazer sentido. Eu gosto de trocar para ficar clara a mensagem. O Espírito de Deus afirma com certeza, com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Você sabia que você é filho de Deus? O espírito dele está afirmando para o seu espírito. Se você tiver com o espírito ativado aí, você entendeu isso. Afirmando com certeza, você, eu, você, somos filhos de Deus. Repete aí para gravar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Pegou, né? Outro ponto, marca aí. Tem mais outra passagem que fala também disso. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Caramba, cara. Tá em Romanos 8 também, 8:14. Caramba, então se o Espírito de Deus testifica, afirma com toda certeza para o meu espírito que eu sou filho de Deus, eu sou filho dele, e fala ainda que aquele que é filho de Deus é guiado por Deus, porra, tá doido um ensinamento desse? O Espírito de Deus, além de afirmar, ele ainda diz que você é filho e que ele guia você. Você já se sentiu perdido na vida? Sem saber para onde ir? Ah, eu tô com tal dúvida, para onde eu vou? Aí você vai, fala com um, fala com o outro, fala com o outro, fala com o outro, procura o guru, vai lá no guru. Aí o guru senta lá, perninha cruzada, e vai te passar um ensinamento. Nem se ele estiver dando um ensinamento que vem de Deus e você tiver com seu espírito atento, acordado, nem através do guru você vai entender. Porque Deus pode usar o guru para falar com você, mas pode usar ninguém. Deus pode usar ninguém para falar com você, através do seu espírito. Então, quando você for orar, você fica quieto. Tem que ficar quieto. A oração é ficar quieto.
Porque Deus já sabe tudo que você precisa, tudo que você... Deus sabe tudo. E você, sabe o que Deus tem pra você? Então você entra, faz a sua oração. A sua oração, o que você fala é mais pra você mesmo do que pra Deus. Você já teve um pensamento assim, que você fica com aquela ideia, tal, não sei o quê, aí você vai falar pra alguém, na hora que você põe em palavras, sai tudo ao contrário e você percebe que não tinha nada a ver com o que você estava pensando? Por quê? Porque o pensamento é abstrato, o pensamento é... Quando você verbaliza, você encaixa todos os pensamentos numa sequência lógica e às vezes não faz sequência. Entendeu? Então, você fica quietinho, faz a sua sentença lá, escreve, né? Fala o que você deseja, a sua necessidade e para. E fica quieto. E ouve a resposta de lá para cá. Tem que aprender. Oração é escutatória. Oração é escutatória. Escutar. Escuta o que Deus está falando. Deus está falando com você. Escuta o que Ele está falando. Entendeu? Então, se você se sente perdido, igual eu me sinto muitas vezes e já me senti muito mais, é a falta de você ouvir. A gente tem que treinar esse ouvido. Porque a gente é filho de Deus, Deus guia a gente. Só falta um sutil ali ouvir Deus falando. E se você sabe que você é filho, então você vai ser guiado por Ele. Para tudo isso acontecer, para você saber que você é filho, para você ser guiado por Ele, para você entender que você tem corpo, alma, tá? Precisa de um elemento que é a base de tudo. Fé. Você precisa ter fé que tudo isso é verdade. Entendeu? Nossa, mas eu tenho fé, claro que eu tenho fé. Mas que fé que você tem? Se você tivesse fé, tudo estava acontecendo. Você ia acreditar que você é filho de Deus, você ia acreditar que você está sendo guiado por Ele, que você é filho dele. Então, nosso relacionamento com Deus, essa parte de ouvir Deus, parte do pressuposto que você tem que ter fé, fé absoluta. Fala assim, ó, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível. Você tem que crer que ele existe. Então você tem fé que Deus existe? Tem fé? Responde aí pra você, mas seja sincero. Não é a fé de balela, não. É a fé que Deus existe mesmo. Se você tem essa fé forte, era para você estar sendo guiado por Deus. Ou sua fé não está sendo verdadeira, ou você não sabe ouvir Deus. Fica mais claro? Ah, eu sei o que é fé. Tá lá no versículo em Hebreus que todo mundo sabe isso aqui. Alguns não, vão ficar sabendo agora. Mas tira o decoreba e entenda o que está falando. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. Vamos trocar também os significados aqui para ficar mais fácil a interpretação. É sinônimo, não é mudar o significado. É o sinônimo da palavra para ficar mais claro para entender. O significado da palavra fundamento se refere à base, ao alicerce, ao que vem primeiro. Então a fé é a base, é o que vem antes, é o que vem primeiro. Imaginando o alicerce da casa, você vê o alicerce da casa? O alicerce da casa fica enterrado, ninguém vê o alicerce, mas está lá. Se não tiver, a casa vai cair.
Então, o alicerce, a fé é o alicerce, é o que vem primeiro, é o que está escondido, que ninguém vê. E é a prova das coisas que não se vê. Então, ficou claro. E as coisas que se espera. Então, você faz o alicerce. Você não está vendo o alicerce. Se você olhar o alicerce e souber que tem um alicerce ali, o que você já imagina? Que ali vai erguer uma casa. Então, a prova de que vai ter a casa é o alicerce. Então, é a prova das coisas que não vê. Então, outra palavra para prova é comprovação. Né? Então, a fé está ali e ela comprova que algo vai vir no futuro. Então, se as coisas não acontecem na sua vida, não tem essa base de sustentação, não tem essa base para as coisas que você deseja vir. Então, tem que ver se o que você não tem na sua vida, se você tem fé suficiente para receber. Às vezes você não recebeu porque você não tem fé. Então, nessa hora, se você está acompanhando e juntando os pontos, é para estar dando um nó na cabeça aí. Pega mais esse ensinamento aqui e senta e chora. Sabia que tudo, com certeza, claro que você sabia, né? Que você tá lá na igreja, já ouviu falar, você sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Todo mundo decora, né? É bonito até de falar. Dá até uma emoção, né? Uma certeza, assim, uma garantia, né? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que estão chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Olha o ensinamento que maluco agora. Aqui diz que todas as coisas contribuem para o bem. Todas. Isso. Todas são todas. Chefe chato seu no serviço, sabe? Aquele mala sem alça. Então, aquele serviço, emprego chato que você tem. Sabe o cartão de crédito estourado? O cartão de crédito estourado também contribui para o seu bem. A dívida que você fez, que você pegou dinheiro com a agiota, pegou dinheiro com a agiota, e o agiota você não pagou ele, agora o cara tá atrás de você, tá te cobrando, te ameaçando de morte. Aí você vai lá pedir para Deus. Então, ele, o agiota, também contribui para o seu bem. Ah, mas como assim ele quer me matar? Não, mas o que ele significa? Qual o ensinamento que vem junto ali para você? Então a gente tem que aprender a ouvir e perceber todas as coisas, porque aqui está falando todas. As pessoas ficam alucinando que todas as coisas boas, todas as coisas contribuem, todas as coisas boas contribuem. É claro, as coisas boas é claro que contribuem. Mas e as ruins? Você tem peito para olhar para as ruins e ver se a coisa, o que está de ruim na sua vida, como que isso pode te ajudar? Contribuir para o seu bem? E isso, né, partindo da pessoa que você ama a Deus, que você tem fé, todas aquelas coisas, né? A gente já chegou a esse ponto, que você tem fé, que você é filho de Deus. Então agora você tem que aprender a ver todas as coisas. Então o que você tem que fazer? Pedir para o seu espírito, se conectar com o Espírito de Deus e ouvir a orientação que ele tem para você. Se você não está conseguindo enxergar, Deus, Espírito de Deus, revela ao meu espírito o que é essa questão, o que esse problema, o que essa dívida, o que essa doença, o que essa enfermidade, enfim, qualquer coisa. O que isso contribui para o meu bem? Para de falar e escuta. Sabendo que tudo, você só não viu o significado ainda, o porquê que ajuda, o porquê que contribui. Então para, pergunta e fica ouvindo. Hum. E aí, quando
você começar a ouvir Deus, quando você começar a ouvir Deus, você vai começar a ter dúvida, porque Deus não vai vir falar alto para você. Aqui, assim, às vezes, né, até põe alguém, como a gente falou, mas vai vir uma voz lá dentro, assim, ó, uma ideia, um insight, uma intuição, um pensamento. Você vai ter um pensamento. Como é que você sabe que esse pensamento é Deus falando com você e não é você mesmo alucinando? E aí?